Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Pandemia, nosso momento devocional no livro de Salmos, que já vai muito longo, não é? Os Salmos são 150 na sua totalidade. Nós, no início desta campanha, digamos, nós pensávamos fazer Salmos para a época da quarentena propriamente dita, em que nós estávamos praticamente todos limitados às nossas casas, e era um tempo difícil, não podíamos nos encontrar como igreja. Mas depois fomos sendo incentivados por muitas pessoas para continuar fazendo os outros salmos, e havia mesmo o desafio, vamos fazer os salmos todos. E aceitamos o desafio, tem sido um desafio bastante trabalhoso e longo, mas finalmente nós estamos a chegar ao último salmo. Nós não fizemos os salmos pela sequência numérica, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4, se você tem acompanhado percebeu isto. Porquê? Porque os salmos muitas vezes foram agrupados por temas, por motivos. E se nós fizéssemos os salmos pela sequência numérica, iríamos ter semanas em que íamos falar só sobre lamento e tristeza e dificuldade e depressão. E depois íamos chegar a um período em que íamos ter só salmos de alegria, de festa, de celebração. Então entendemos que valia a pena mesclar, não é? Fazer uma sequência diferente, não a numérica, em que nós pudéssemos, ao longo da semana, ver salmos diferentes, porque os salmos têm temas diferentes. Se você acompanhou esta longa lista, já percebeu que assim foi. E assim nós fomos alternando salmos mais alegres com salmos mais tristes, salmos de lamentação com salmos de louvor, com salmos de pedido de ajuda, salmos imprecatórios com grande satisfação pela vitória, enfim, e fomos vendo os salmos. Deixamos para o fim o Salmo 119. Porque o Salmo 119 é demasiadamente grande para nós o vermos em apenas uma única meditação. São meditações de 10 minutos, não dá tempo de ver o Salmo 119. Então nós queremos meditar ainda no Salmo 119 com algum pormenor. O Salmo 119 começa dando o mote daquilo que é a sua, digamos, o seu foco. Diz assim o Salmo 119 no seu início: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Este mote inicial lembra-nos o Salmo do número 1, que é um salmo de exaltação à palavra de Deus. Também o Salmo 19, que são salmos de exaltação à palavra de Deus. E o Salmo 119 é um grande poema de exaltação a Deus. Ele tem 176 versículos e apenas em 5 destes não é mencionada de alguma maneira, de forma direta, a palavra de Deus. Portanto, são muitos versos a falar sobre a palavra do Senhor. Há 8 principais expressões usadas para designar a palavra de Deus: leis, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavra e ordenança. Mas depois há inúmeros outros sinónimos e imagens que vão ser usadas para falar da palavra de Deus. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 119. Há alguns candidatos, alguns, não muitos, defendem que eventualmente teria sido Davi. Não tem as características próprias de um salmo davídico, mas eventualmente poderia ser. É uma grande obra de poesia e Davi era um grande poeta. Daniel. Alguns acreditam que este grande sábio, que foi governante na Babilónia e depois na Pérsia, teria sido o autor deste salmo. Mas o candidato favorito, aquele que recebe, digamos, mais votos, é Esdras. Esdras, o escriba, o sacerdote, o homem da palavra, que na época do exílio leva o povo, um grande grupo de pessoas de volta a Jerusalém, que é aquele que vai restabelecer a prática da lei e o conhecimento da palavra naqueles que tinham voltado a Jerusalém, que vai ser o sacerdote companheiro, digamos, o braço da lei e da religião, junto com Neemias para o estabelecimento do povo no regresso do exílio. De facto, este salmo parece ter sido escrito numa época de dificuldade, como o exílio. E ele terá sido escrito por alguém que conhecia e amava a palavra de Deus de uma forma profunda, como é o caso de Esdras. O Salmo tem como objetivo exaltar a lei, a Torá. E a própria tradução da palavra Torá é difícil. E então o Salmo, de alguma maneira, estaria desenvolvendo, não é? Destrinçando todos os significados extraordinários que temos nesta expressão Torá, e que é a lei de Deus, os 5 primeiros livros
da Bíblia. Este é um salmo em que nós encontramos a organização acróstica. O Salmo 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112 e 145 são salmos acrósticos. Nenhum tão elaborado quanto o Salmo 119. O Salmo 119 é organizado segundo as letras do alfabeto hebraico, que são 22 letras. Então, ele é organizado de acordo com as letras do alfabeto e cada 8 versículos, 8 versos, começa com uma letra. Então, a primeira letra, Aleph. E o primeiro verso começa com a letra Aleph e os primeiros 5 versos, os primeiros 5 versículos, todos começam com esta mesma letra. Depois, a segunda letra, e a segunda letra, então, os versículos seguintes que vão, não é, a partir do 9 até ao 16, começam com a segunda letra do alfabeto hebraico e assim até ao fim. Ou seja, nós temos 22 conjuntos de 8 versículos e nós iremos avaliar ou iremos meditar aqui durante este nosso tempo cada meditação num conjunto deles. Hoje apenas estamos pensando no Salmo, no seu total, na sua importância, ou seja, uma espécie de introdução ao Salmo 119. Então veja que trabalho extraordinário do ponto de vista poético. É uma antologia poética sobre o valor da palavra de Deus, sobre o valor da lei de Deus. Nós encontramos neste Salmo expressões de sabedoria, de lamento, de louvor, de ação de graças e também de confissão. Encontramos muitas expressões, não é, de amor pela palavra e um grande apelo à obediência à palavra de Deus. Este é o mote principal de todo o Salmo. Mas também nós vamos encontrar o salmista reconhecendo a sua falha, de como ele não conseguiu cumprir aquilo que a lei diz, ele não conseguiu viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Ele é muito honesto e ele por vezes lamenta a sua incapacidade e clama a Deus para que Deus o possa ajudar nestas suas limitações em relação ao cumprimento da lei. Ele mostra a lei como expressão do caráter fiel, do caráter santo de Deus e com isto a importância do povo que quer viver também uma vida de fidelidade e de santidade, de conhecer e pôr em prática aquilo que o Senhor estabeleceu e aquilo que Ele deu. Alguns autores desprezam o Salmo 119 pela sua monotonia, o consideram um pouco cansativo pela sua repetição constante da palavra, ou do valor da palavra, ou do valor da lei. Mas o que nós devemos perceber não é isto, mas pelo contrário, o que deve nos impactar e nos entusiasmar no Salmo 119 é a habilidade poética de alguém verdadeiramente apaixonado pela palavra de Deus. O autor entendia o valor da lei de Deus para a nossa vida. E ele compreende a lei de Deus como algo que foi revelação do Senhor para nós. E só isso seria muito mais do que suficiente para que nós valorizássemos profundamente a lei. Mas esta lei, que é revelação de Deus, é-nos dada para que nós possamos andar com Ele. O objetivo da lei era que o povo de Deus pudesse se aproximar ao caráter de Deus e que, vivendo de acordo com a lei, viveria de acordo com aquilo que Deus era, o Deus de Israel, Jeová, totalmente diferente dos outros deuses, e que, vivendo de acordo com a lei, estariam a cumprir esta diferença e, sendo assim, estariam a exaltar e a dar testemunho de Deus para toda a terra e para as outras nações. Então, neste sentido, o Salmo 119 tem um valor extraordinário. Ele diz que é bem-aventurado aquele que conhece a palavra do Senhor e aquele que a obedece. É um salmo que merece uma avaliação cuidadosa. E então, nos próximos dias, nós estaremos vendo com pormenor, não é? Cada conjunto de 8 versículos em uma meditação. Então estaremos vendo o Salmo 119 como um todo, esticando um bocadinho mais este nosso tempo, que já vai longo de meditação no livro de Salmos, por mais alguns dias, não é? E desta maneira continuando juntos. E sobretudo percebendo. E é esse o nosso objetivo na meditação final deste Salmo, que é o 119. O valor extraordinário da palavra para nós. Para o nosso conhecimento, mas para o cumprimento daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas.